Olá, meu irmão, graça e paz. Eu gostaria de compartilhar com você um devocional que fala sobre prioridade versus rotina. O texto que iremos ler é Marcos 1, do versículo 35 ao versículo 37, que está escrito: Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. No tempo em que vivemos, é muito comum conhecermos pessoas que têm uma rotina totalmente intensa, muito trabalho, muitos afazeres, demandas, compromisso e responsabilidades, quer ministeriais, quer familiares ou no âmbito do trabalho. O fato é que, às vezes, essas rotinas acabam destruindo o nosso tempo de comunhão com o Senhor, acabam nos esfriando, acabam nos afastando de Deus e acabamos negligenciando o tempo com o Senhor em oração. O texto que nós acabamos de ler fala um pouco sobre a biografia de Cristo, sobre a sua rotina, sobre as suas prioridades. E o que nós podemos perceber diante da sua rotina e do seu serviço para o Senhor é que Cristo priorizava a oração. Se você observar o capítulo 1 de Marcos, você vai perceber nos versos anteriores que o Senhor tinha chegado em Cafarnaum, tinha pregado na sinagoga. Após isso, ele vai para a casa de Pedro, ele cura a sogra de Pedro e em seguida tem uma multidão de pessoas na porta onde Cristo estava hospedado. Toda a cidade estava ali em frente àquele local para poder ver Jesus, ter alguma necessidade sua atendida pelo Senhor ou alguma enfermidade curada. E o que eu quero lhe ensinar com isso é que o nosso Senhor ele tinha uma rotina totalmente intensa. Era um homem totalmente ocupado, cheio de demandas do reino. Trabalhava de forma exaustiva para o crescimento do reino de Deus enquanto esteve aqui nessa terra. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção é que Cristo priorizava a oração. O verso 35 fala: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Apesar, queridos, de Jesus ter uma agenda muito cheia, ter uma demanda muito grande de curas para fazer, de casas para visitar, de pessoas para atender, de povoados para ele pregar o reino de Deus, foi pela madrugada, ou se não, pela manhã cedo, que ele se dirigiu à oração para com o Senhor. E, querido irmão, se o nosso Senhor fez isso, o quão importante é nós fazermos da mesma maneira. No primeiro horário do dia, pela manhã, bem cedinho, a primeira tarefa da nossa rotina e da nossa agenda ser a oração. Antes que os pensamentos roubem a nossa atenção, antes que a rotina consuma o nosso espírito, antes mesmo que até a ansiedade não bata na porta do nosso coração, é o momento de nós nos dirigirmos ao Senhor em oração. Em meio à rotina do dia, a nossa primeira atividade deve ser nos dirigirmos a Deus em oração e não abrir o celular, não olhar as redes, nem colocar os nossos olhos nas notícias, mas levar nossa alma ao Senhor em oração. E eu pergunto a você, qual tem sido a sua primeira atividade diária? O que você faz quando você acorda, quando você se levanta da cama? Você se ajoelha a Deus em oração ou você se entrega à rotina, aos problemas e às informações que o mundo lhe oferece? A segunda lição que nós vemos nesse texto é que o nosso Senhor procurou um local solitário, procurou um lugar onde ele pudesse ficar sozinho com Deus. No verso 35, Marcos nos conta que ele saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Cristo estava no auge do seu ministério. Cristo estava com a sua fama reconhecida por todos os povoados. E diante disso, ele procurou um lugar onde ele pudesse ficar sozinho, longe dos holofortes, longe da glória dos homens e longe da interrupção dos seus seguidores. E isso nos ensina que por mais que nós tenhamos muito trabalho, tenhamos uma rotina intensa, devemos em algum momento parar e ficar sós com o Senhor. É um momento onde ninguém nos incomode, onde a falta de atenção não roube a nossa comunhão com Deus, onde as pessoas não possam tirar a nossa concentração, onde o trabalho não possa arrebatar a nossa alegria de estar em oração com o Senhor. O próprio Cristo nos ensinou sobre isso no Sermão do Monte, que ele fala: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que te vê em secreto. Então Jesus, mesmo diante dessa rotina intensa, ele priorizou ter esse momento com Deus em secreto. E o que eu tenho a dizer para você é que você não deixe com que a sua rotina tire isso da sua agenda.
Tire isso do seu viver diário. Embora a sua rotina seja intensa, seja cansativa e exaustiva, priorize ter momentos de intimidade com Deus no secreto, onde ninguém lhe atrapalha, onde ninguém lhe vê e onde nenhum compromisso pode interromper a sua devoção. A terceira lição que nós vemos no relato de Marcos é que todos estavam procurando Jesus. O texto continua: procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Com o intuito de encontrar Jesus e de introduzi-lo novamente na sua rotina, no seu serviço, em meio à multidão, os discípulos estavam atrás de Cristo. Estavam procurando de forma diligente, de forma exaustiva, mas não conseguiram encontrá-lo com facilidade, porque ele estava em um local tão escondido que tiveram dificuldade para encontrá-los. E, querido irmão, isso nos ensina algo muito interessante. Às vezes nós estamos cansados e exaustos espiritualmente porque nós queremos cuidar de todas as demandas. Cuidar das pessoas, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar do casamento, cuidar da empresa, do trabalho, da faculdade, mas nós acabamos esquecendo de cuidar da nossa vida espiritual, de cuidar da nossa alma, de orar por nós mesmos, pedindo direcionamento do Senhor. Jesus, nesse momento, ele parou por um pouco as suas curas, parou um pouco de aconselhar, de discipular, de visitar pessoas para se dedicar à oração. E a lição que nós aprendemos é essa: haverá momentos em que você deve se abster dos problemas, da rotina, do compromisso, das demandas do dia, para que você possa, assim como o Senhor, estar em oração com o Senhor. Os discípulos falaram para ele: olha, Jesus, todos estão te procurando, todos estão atrás de você, mas estava muito difícil de lhe encontrar. Querido, fique a sós com o Senhor. Então, essa é a lição. Em meio aos problemas, se esconda, às vezes, para estar orando com Deus. Em meio aos problemas, em meio à batalha, em meio ao medo, em meio às crises, priorize estar a sós com o Senhor. Deixe com que Ele procure por um tempo. Deixe com que o seu celular toque por um tempo, sem você atender, porque esse é o momento que você está se dirigindo ao Pai. E esse é o momento onde você deve desejar que ninguém lhe incomode, deixar que todos lhe procurem, mas que você esteja orando com o Senhor, fortalecendo a sua alma para você vencer a batalha que você está enfrentando. E, meus irmãos, o apelo que eu faço para você é que você não deixe ser consumido pela rotina, não seja consumido pelo trabalho, pelo serviço, pelos problemas que você enfrenta na família, na empresa ou em qualquer outro âmbito da sua vida, mas que você, acima disso tudo, possa priorizar a comunhão com o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você não possa, por mais que sua vida esteja agitada e complicada, deixar de priorizar a oração.